E aí, galera, beleza? Vado Silva do Marapé na área, tamo junto. Mais um vídeo aí do nosso canal do VS do Marapé. Deixe seu like aí, inscreva-se no canal e aperte o sininho de notificação, tá? Ó, dá uma ajuda para nós aí, inscreva-se aí no canal. Vamos aqui falar da 15ª rodada. E aí, como é que vocês foram na 14ª? Foram bem ou foram mal? Põe aí quantos pontos vocês fizeram aí na rodada 14, que não foi muito bem, né? Então, vamos embora aí. Vamos lá, beleza. Vamos aqui, então, vou falar para vocês os jogos que tem na 15ª rodada, beleza? Então, começa no sábado às 16 horas aqui com Fortaleza e Bahia, tá ok? Aí tem vários jogos aqui no sábado, 4, né? Jogos no sábado, no domingo, 11 horas da manhã, Internacional e Ceará. Bom aqui para pegar o pessoal aí do SG, da defesa, tá ok? Beleza? Não colocar muito, máximo 2 ali. Aí no domingo, às 16 horas, Cruzeiro e Juventude, esse sim, esse é um bom jogo para você apostar aí, pessoal do Cartola, tá ok? E fecha no domingo aí com Flamengo e Fluminense, tá? Esse também é um jogo bom para você colocar pelo menos 2 ali do Flamengo, mesmo sendo clássico, o Flamengo perdeu do Santos, vai fora de casa, vai entrar ligado, vai querer ganhar esse jogo. Não sabemos se o Arias já foi, o Arias já vazou ou não, tá aqui, tá, vendeu, beleza, daqui a pouco foi, não fechou, vendeu, ele vai embora, é o último jogo e tal, né, vamos ver aí, tá, sem o Arias fica complicado aí, que é o melhor jogador do Fluminense aí, tá ok? Beleza? Do Vasco aqui no sábado, também poderíamos apostar que Vasco em São Januário é forte, um jogador ali como Pedro Henrique, Paulo Henrique, Pedro Henrique, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Paulo Henrique do Vasco, né? É uma boa aqui, do Internacional máximo 2 ali, tá? Porque vamos colocar aqui, o Internacional, nos últimos 3 jogos, ele teve um SG, tá? E o Ceará cedeu um SG, tá bom? O Vasco, ele conquistou um SG nos últimos 3 jogos, tá? E só que o Grêmio não cedeu nenhum SG, fez gol em todos, tá ok? Beleza? Tá? Então, do Internacional tá aqui. Do Cruzeiro, o Cruzeiro, ele conquistou um SG nos últimos 3 jogos, tá? Que foi o último, tá? Só que o Juventude, ele cedeu 2 SG nos últimos 3 jogos. Então, é uma boa aqui, que nem eu falei, tá ok? Flamengo, em casa, o Flamengo teve 6 SGs, até 6 nos últimos 6 jogos, tá? Não tomou gol em 6 jogos dentro de casa, do Maracanã. E o Fluminense, ele não cedeu nenhum, tá? O Fluminense fez gol em todos os jogos, tá? Então, não pode carregar muito a mão aqui na defesa aqui. Máximo 2, 3 assim é muito arriscado, tá bom? Vamos lá então aqui para a escalação aqui, dizendo para vocês que o nosso time eu vou colocar lá no Instagram, tá? No VS do Marapé.cartola, tá aqui embaixo o nome do Instagram, tá? Na sexta-feira eu posto lá no feed e no sábado eu atualizo lá no Stories, tá? Vamos fazer aqui o campinho, tudo, mas é só para falar os melhores jogadores para essa rodada. Coloquei aqui o Cássio, né? O Cássio, ele fez 42 defesas, o Cássio, tá? Em todos os jogos, já tem 42 defesas, tá? O que nem eu falei, o Juventude cedeu 2 SGs, tá? Nos últimos 3 jogos, e o Cruzeiro conquistou um SG, tá bom? Beleza? E aqui eu coloquei o Leonardo Jardim, que tem uma média de 7,76 jogando em casa. Então, tem uma média alta de 7,76. Ótima opção aqui, tá ok? Vamos lá, então, as opções para outra opção aqui, que nem eu coloquei, o Rossi e o Felipe Luiz, tá? O Rossi, ele tem 6 SGs, que nem eu falei, nos últimos 6 jogos, tá? Tá bom? 29 defesas, tá? Tem
o Rossi e que nem eu falei, o Fluminense não cedeu nenhum SG, fez gol nos últimos 3 jogos, tá ok? Tá? O Felipe Luiz que eu coloquei aqui, ele tem uma média jogando em casa de 9 pontos, tá? 9 pontos, isso aqui é muito bom colocar, né, o goleiro ou Leonardo Jardim ou Felipe Luiz, são os 2 melhores para colocar tanto no gol como também de técnico, tá? Outra opção é o Walter, né? O Walter aí que vai pegar o Santos que fez gol, né? O Neymar fez gol no Flamengo, mas dentro de casa, o Santos joga fora. O Mirassol, nos últimos 3 jogos, teve 1 SG e o Santos cedeu 1 SG, tá? Só que precisa ficar esperto aí. O Santos fez 4 gols, né? Nos últimos 3 jogos e 4 gols. Então o Mirassol precisa ficar esperto. Walter tem 25 defesas, tá? Até agora. Tem o Rocher, né? Que o Internacional pega o Ceará. Nos últimos 3 jogos, o Internacional tomou 3 gols, né? Só que o Rocher não era o Antony, né? Então, no último jogo, ele não tomou gol, o Rocher, tá bom? Foi muito bem. Rocher tem 6 defesas, porque tem poucos jogos, tá? Então, tá? E o Ceará, ele fez 3 gols nos últimos 3 jogos. E cedeu 1 SG, tá bom? Beleza? É isso aí. E tem o John, para quem quiser apostar no John aí, tem 36 defesas até agora. Muito bom aí, tá? Só que joga fora de casa contra o Sport. O Botafogo, que fora de casa, até que ele é melhor que jogando dentro de casa. Ele tem 3 SGs nos últimos 3 jogos e o Sport cedeu 2 SG nos últimos 3 jogos, tá? E é isso aí. Beleza? Então é isso aqui. Vamos lá então agora para a lateral e também a zaga, tudo junto aqui que nem eu coloquei. Coloquei o Wesley, tá? O Léo Ortiz, o Vilauba e o Kaique Bruno, tá? Vamos falar primeiro aqui das laterais, tá? As laterais, o Wesley, né? É uma ótima opção. Jogando em casa, ele tem uma média de 11,68, tá ok? Tem 22 desarmes e 2 assistências. O Wesley é uma ótima opção, tá? O Kaique Bruno, que não jogou na última rodada porque estava suspenso, em casa ele tem uma média de 6,84, tem 36 desarmes no total e 2 assistências. Então, é uma ótima opção aí. Paulo Henrique, que nem eu falei, do Vasco. Vasco que pega o Grêmio em São Januário. O Vasco é forte. Paulo Henrique tem uma média de 7,50 jogando em casa, tá? Tem 35 desarmes, tá? E 3 assistências, tá bom? Beleza? Outra opção aqui para vocês, fora esses 3, o Aguirre, tá? Do Internacional. Jogando em casa, ele tem uma média de 5,10, 28 desarmes, tá? E 1 gol, tá bom? O Aguirre tem 1 gol. Então, essa é a opção. Agora, se o William jogar, tá? O William, se recuperar e jogar, tá? Ele tem uma média de 8,76 e 27 desarmes, tá? Ou se ele não jogar, joga o Fagner. Fagner que tem uma média de 6,94 em 7 jogos, tá? E 15 desarmes, tá? Agora, quem quiser apostar aí em um jogador do Botafogo, tem o Vitinho, o Alex Telles. O Alex Telles que saiu ontem, né? Entrou o Cuiabano, não sei se o Alex Telles joga, mas se jogar, tá? Piquerez e o Giai, tá bom? Então tem essas opções aí. Agora, quem quiser apostar no Mirassol contra o Santos, tá? O Reinaldo, tá? É uma aposta, tá? 6 gols, 2 assistências, porque a maioria desses gols foi de pênalti. Ele tem uma média jogando dentro de casa de 10,83, tá bom? Então esses aí são os laterais. Vamos lá agora para a zaga.
Léo Ortiz e Villalba. Léo Ortiz eu coloquei aqui, mas ontem ele saiu, tá? Mas eu acho que não, ele joga no próximo jogo, só para não agravar, ele saiu, né? Então, se ele jogar, é uma ótima opção. Ele tem uma média de 8,25 jogando dentro de casa, tá? 9 desarmes em 11 jogos, tá? Então, o Ortiz aí, se ele não jogar, entra o Léo Pereira aí, tá bom? O Villalba aí, jogando em casa, tem uma média de 8,06, 16 desarmes e 1 gol, que foi, né, no último aí. Agora, quem quiser apostar aí, ó, tem o Alexander Barbosa, que joga fora de casa, tá? Ele tem uma média de 6,27, tá? 17 desarmes e 6 jogos, tá bom? O Victor Gabriel, do Internacional, tá? Quem quiser, né? Ele tem 2 gols, né? Que foi aqueles gols de falta, jogando dentro de casa, 9 desarmes em 4 jogos só. 4 jogos, tá? E engraçado que ele não tomou nenhum cartão até agora, tá? Em 4 jogos, ele não tomou nenhum cartão amarelo, tá? Então, ele faz poucas faltas, né? Em casa, ele tem uma média de 12,15, tá? Em casa, tá bom? Beleza? Vamos lá, outro. Fabrício Bruno, 15 desarmes, tá? Do Cruzeiro. Léo Pereira, se ele entrar, ele tem 6 desarmes. Ele não é muito de desarmar, não, o Léo Pereira. Mas, sei lá, se o Léo Ortiz não jogar, pode ser ele uma boa aí, tá? Gustavo Gomes tem 11 desarmes, mas pega um jogo difícil, né? Fez uma boa pontuação na rodada passada, mesmo perdendo. Tem o Mirassol aí, o Gemes, tá? Quem quiser apostar aí, tá? E o Caio, do Botafogo, também uma boa aí, ok? Então seria esses aí a opção para a zaga, seria uma ótima opção esse Léo Ortiz e Villalba. Vamos aqui então, ó, outra opção aí que nem eu falei, né? Ó, Paulo Henrique, que eu falei, Léo Pereira, Vitor Gabriel e Kaique. Então essa é uma outra formação aí, quem quiser variar aí, que aí também aqui pode colocar o Alexandre Barbosa, o Vitinho, tá aí, tá? Então, seria essa outra formação aí para quem quiser variar aí, não colocar só Cruzeiro e Flamengo, tá ok? Beleza? Então, vamos para o meio de campo. O meio de campo aqui colocamos Arrascaeta, Alan Patrick e Matheus Pereira. Alan Patrick não está vindo muito bem, nem o Arrascaeta, mas vamos ver aí, tá? Seria uma ótima opção pelo confronto do Alan Patrick, tá? Pelo Ceará, então vamos ver, né? O Arrascaeta não tá vindo 2 jogos sem jogar, não tá jogando bem, tá? E o Matheus Pereira que tá vindo numa excelente, jogos que ele tá vindo aí, tá? Matheus Pereira, ele tem gols e 2 gols e 3 assistências, tá? Ele tem uma média base muito boa. Então, por isso que o Matheus Pereira é uma ótima. Alan Patrick, ele tem até agora 2 gols e 4 assistências, tá? O Alan Patrick. E o Arrascaeta, né? Ele tem uma média de 13,14 jogando em casa, não jogou bem em 2 jogos, mas vamos ver aí, ele tem 9 gols e 2 assistências, tá? Neymar, que fez gol aí, que joga contra o Mirassol, pode ser uma boa. E o Montoro do Botafogo, tá? Montoro que tá vindo muito bem. O moleque joga pra caramba, né? Então, tá vindo muito bem aí, tá ok? Então, esses aí é o meio de campo que eu tenho para falar para vocês aí, tá ok? Vamos aqui pro ataque. A outra opção, antes do ataque, outra opção aí que eu coloquei o Neymar, tá bom? Beleza? Vamos lá. Caio Jorge no ataque, como capitão, Luiz Araújo e Verratti. Caio Jorge até pode não jogar, tá? Depois eu explico no final do vídeo, tá bom? Como capitão, que pode ser que outro ele não jogue. Se ele não jogar, eu coloquei o Wesley, tá? O Wesley, o Luiz Araújo e o Verratti, tá bom? Se caso o Caio Jorge não jogar. O Wesley, ele
Ele não tem nenhum gol, ele tem 2 assistências, né? Em 13 jogos, ele tem uma média em casa de 6,56. Então ele tem uma média base boa. Luiz Araújo, que não jogou bem contra o Santos, tá? Ele tem 3 gols e 1 assistência em 11 jogos, tá? Ele tem até 19 desarme. Ele desarma bem, ele ajuda bem a defesa. Então ele tem uma média base muito boa, tá ok? Beleza? E o Verratti jogando em casa, ele é bom, né? Vamos lá, em 7 jogos, ele tem, em 11 jogos, 7 gols e 1 assistência. Então, jogando em casa, ele é muito bom também, né? De cabeça, tá ok? E apostando no Verratti aqui, tá bom? Beleza? Temos quem? O Arthur Cabral, né? Que fez uma média base aí, ele fez 7,30 contra o Vitória, tá? Fez gol no primeiro jogo, o segundo jogo foi contra o Vitória, em casa, ele fez uma média de 7,30, então em 2 jogos ele fez uma média de 7,30 pontos e fez um gol no primeiro jogo, tá? Então é isso aí, vamos lá. Quem mais que é o Hulk, tá? O Hulk, mas joga fora de casa. Ele tem uma média de 5,2 jogando fora de casa. Tem 2 gols e 2 assistências no campeonato. O Plata, que tá jogando bem, joga bem, cisca bastante ali na frente. O Arthur, tá? Que não jogou muito bem ontem. E alguém do Palmeiras, né? O Palmeiras que pega aí no ataque, Flaco Lopes, o Facundo Torres, aí tem que ver quem joga ali na frente ali, tá? E até ontem o Rafael Veiga deu uma assistência, fez uma pontuação boa aí para quem quiser apostar no meio de campo com o Rafael Veiga, né? Vamos ver se ele volta a ser o Rafael Veiga das outras rodadas, tá bom? E aí, como capitão que vai ser o mais escalado, o Kaique, se ele não jogar aí tem o Luiz Araújo, até o próprio Verratti, o Wesley, aí tem aí para se apostar aí, Matheus Pereira também, que vai ser uma boa aí, tá bom? Galera, seria esse aí, tá? Estamos gravando com o mercado fechado, ainda tem o jogo do Cruzeiro, por isso que eu falei, o Kaique, o Caio Jorge, ele tem 2 cartões amarelos, se ele tomar contra o Fluminense, ele não joga contra o Juventude, por isso que eu falei, tem que ficar de olho aí no Caio Jorge, que ele tem 2 amarelos, se ele tomar o terceiro, não joga contra o Juventude, tá? Outro que tá pendurado é o Cássio. Cássio também, tá? Eu coloquei aqui, por isso que eu dei a opção do Rossi. Se o Cássio tomar o terceiro amarelo, não joga contra o Juventude, tá bom? Beleza? É isso aí, tá bom, galera? Tamo junto, deixa o seu like e inscreva-se no canal aí. Tamo junto.